Olá, alunos. Dando continuidade ao conteúdo da aula anterior, nós iremos falar sobre o tipo narrativo, o tipo textual narrativo, né? Então, vamos lá. Nós falaremos sobre os elementos da narrativa, os momentos da narrativa e vamos tentar passar um exemplo, né? Pois bem, vamos lá. Narrar. Narrar é relatar fatos e acontecimentos envolvendo ação. Então, temos fatos e acontecimentos, a presença de personagens atuando e o narrador que relata a ação, beleza? O que vai caracterizar o tipo narrativo é justamente a sucessão de acontecimentos que situa-se numa progressão temporal que é essencial para o desenrolar dos acontecimentos, dos fatos, beleza? Então, quais são os elementos da narrativa? Nós já falamos, nós temos um texto narrativo, uma narrativa de ficção. Ela é centrada num fato ou acontecimento, né, onde nós temos personagens atuando e um narrador que relata a ação. O tempo e cenário ou ambiente também são elementos importantes na estrutura. Vamos falar um pouco sobre cada um desses elementos. O narrador. O narrador é a voz que nos conta os fatos, os acontecimentos, a história. Dependendo da posição do narrador em relação ao fato narrado, a narrativa ela pode ser em primeira ou em segunda pessoa, né? Temos, portanto, o ângulo, o ponto de vista em que os acontecimentos serão narrados. Esse ângulo, esse ponto de vista do narrador é o que chamamos de foco narrativo. Foco narrativo ou tipo de narrador é a mesma coisa. Se o narrador ele narra os fatos estando na primeira pessoa ou se ele narra em terceira pessoa, beleza? Bem, a narração em primeira pessoa, o narrador é também chamado de narrador personagem, né? É aquele que participa da ação, é aquele que está envolvido com a ação. O que temos que tomar cuidado com relação ao narrador personagem é que nem tudo o que é afirmado pelo narrador personagem vai corresponder à verdade, pois como ele participa dos acontecimentos, ele tem uma visão própria, uma visão individual, portanto parcial dos acontecimentos. Então ele pode estar tentando te enganar, como que acontece, por exemplo, no romance Dom Casmurro, em que nós temos o personagem Bentinho, que é o narrador em primeira pessoa e a protagonista, e ele está tentando nos convencer de que foi traído por Capitu, né? Então, cuidado com o narrador em primeira pessoa, beleza? Outro foco narrativo, outro ponto de vista assumido pelo narrador é a terceira pessoa, que é quando ele está fora dos acontecimentos. Aí nós temos que prestar atenção que, geralmente, nós colocamos o narrador em terceira pessoa como sendo o narrador observador. E dentro desse narrador observador, nós não distinguimos se ele somente narra os fatos e os acontecimentos ou se ele vai além. Ele consegue saber de tudo, ter ciência de tudo que acontece. Porque o que, que acontece? Há uma separação nesse narrador em terceira pessoa. O narrador observador é aquele que somente vê o que acontece naquele momento. Por exemplo, está tendo uma briga, ele está observando a briga e está relatando o que, que as pessoas estão fazendo.
Isso é o narrador observador. Ele não sabe o que se passa no pensamento dos personagens, não sabe o que aconteceu antes e não tem nem ciência do que vai acontecer depois. Diferente do narrador onisciente, que é também narrador em terceira pessoa, e que ele consegue saber o que se passa na mente, nos sentimentos, nos desejos mais íntimos dos personagens, beleza? Então, com relação ao narrador, narrador em primeira pessoa, né, que é aquele narrador personagem, que devemos tomar cuidado com ele, e o narrador em terceira pessoa, que pode ser narrador observador, somente observa os fatos exteriores e narra o que ele vê, e o narrador onisciente, que é também de terceira pessoa, que sabe dos sentimentos, dos desejos mais íntimos da personagem, sabe o que ele está pensando, sabe o que aconteceu antes e sabe o que acontecerá depois. Tudo bem? O enredo. O enredo é a trama, é o desenrolar dos acontecimentos, né? O enredo ele está centrado, geralmente está centrado no conflito. Pode ter mais de um conflito, né? Dependendo do tipo, do gênero textual. O enredo é responsável pelo nível de tensão da narrativa. Nós temos 4 momentos do enredo. A situação inicial, que é a situação de equilíbrio, em que são apresentados os personagens, o tipo de narrador, o espaço e o tempo. Temos na sequência o conflito, que é uma ação, um acontecimento, um problema que vai desestruturar esse equilíbrio inicial. Temos o clímax, que é o momento de maior tensão da narrativa, e que esse clímax ele prepara para o desfecho, né? Ele prepara para uma resolução ou não do conflito. E temos o desfecho, que é o encerramento, que é o retorno ao equilíbrio, que é um equilíbrio diferente do equilíbrio inicial, né? Mas é um equilíbrio, um novo equilíbrio, né? É o desfecho, é o final da história. Personagens. As personagens são os seres que participam dos acontecimentos. Eles vivem o enredo, né? Nós temos as personagens que são principais, aí temos o protagonista, que geralmente nós acabamos relacionando o protagonista ao herói, mas nem sempre vai ser o herói, né? Porque nós podemos ter como protagonistas o anti-herói, que é aquele personagem portador de virtudes e de características totalmente contrárias à do herói, como, por exemplo, o do personagem de Memórias de um Sargento de Milícia, né? Que ele é um anti-herói. Ele age movido por interesses, que eu esqueci, acho que é Bernardo o personagem, o nome do personagem, ou algo parecido. Então, nós temos como protagonistas o herói e o anti-herói, né? Nós temos também como personagem principal o antagonista, que está relacionado à figura do vilão, ou algum outro empecilho que atrapalhe os planos do protagonista, como, por exemplo, você pega no Morte e Vida Severina, né? Você pega lá o ambiente, o Nordeste, a seca, é o principal antagonista dos personagens lá da família de retirantes. E temos os personagens secundários, né? Que alguns têm que alguns têm papel somente de alguns têm papel somente de figurar lá na história sem grande importância, e outros têm papel de coadjuvante, que é o que auxilia o protagonista, né? Um personagem coadjuvante famoso é Sancho Panza, né? Que é o fiel escudeiro do Don Quixote. O ambiente ou espaço. O ambiente ou espaço é o cenário onde os personagens circulam e onde se desenrola o enredo. Lembrando aqui
que, em alguns casos, o ambiente é fundamental, pois ele acaba se transformando em personagem. Por exemplo, o Nordeste, em grande parte do romance modernista brasileiro, como no romance O 15, né? Que fala da Grande Seca de 1915. Ou então, por exemplo, Cortiço, no livro Cortiço de Aloysio Azevedo, que também é um grande personagem, que acaba influenciando o comportamento dos outros personagens. O tempo. O tempo é a maneira, o narrador ele se posiciona de diferentes maneiras em relação ao tempo. Ele pode se posicionar de modo cronológico, né, com a história tendo princípio, meio e fim, que é o chamado tempo cronológico. A história tem princípio, meio e fim. E há também o tempo psicológico, que é o tempo do pensamento, em que se reflete as angústias e ansiedades dos personagens, e que não mantém nenhuma relação propriamente dita com a passagem do tempo, com a passagem cronológica do tempo, beleza? Então, cuidado, tempo cronológico, princípio, meio e fim, tem uma sequência, né, temporal definida. Tempo psicológico é o tempo do pensamento, beleza? Então, ficamos aqui, né? Espero que tenham entendido sobre o tipo narrativo. Nos exercícios, nós iremos trabalhar melhor algumas dessas questões, beleza? No mais, um forte abraço a todos e até daqui a pouco.